soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bora lá, hoje vamos explicar aqui como a gente fez esse topo de bolo aqui, ó. O cliente pediu que queria um topo de bolo nesse desenho e o menininho tinha que ser com o chapéu azul, tá? Então o que que eu fiz? Primeiramente eu peguei a imagem, joguei aí no silhouette. A partir daí eu coloquei ele para fazer o rastreio. No nível de rastreio você vai aumentando ele vai preenchendo mais. Quanto mais preenchido, quer dizer que aquela parte mais vai ser selecionada para você, tá? Então fui ali, fiz todo o preenchimento dele, fiz o rastreio, eliminei o fundo, separei o que eu queria e limpei a sujeira que fica, porque essa sujeira deixa o seu sistema um pouco mais lento, tá? A minha ideia é duplicar a imagem, clica 2 vezes nela, você vai pegar ponto por ponto. Então eu pensei, vou arrancar o cavalo e vou editar no menino, ficando só o chapéu para fora, tá? Então clicou 2 vezes, você vai apagando ponto por ponto, ou você faz assim que nem eu fiz, você segurando o shift, você arrasta, você apaga vários pontos junto, tá? Chegando aí perto do rosto, o que que eu fiz? Andava o mouse bem um pouquinho, dava um clique, andava mais um pouquinho, dava um clique. Isso daí você ia adicionando pontos. Nessa adição de ponto eu fui ligando e contornando o chapéu, tá? Então depois de todo esse contorno feito, você vai limpando a imagem, você vai vetorizando ela, né? Ó, só terminando ele, ó, subindo mais um ponto ali perto do chapéu. Aí eu fui clicando para contornar essa parte do cabelo dele, que estava ali no chapéu. Arrasta um pouquinho para o lado, ok, escondeu tudo, maravilha. Depois que eu fiz isso, eu pensei, e se eu rastrear ele, será que eu consigo pegar só o centro do chapéu, sem essa mancha branca, que é o contorno? Então, você vai lá em rastrear, seleciona o objeto, aumenta o nível de rastreio, né, para preencher todo o chapéu, e coloca na última opção de rastreio e liberação. Consegui liberar o contorno do chapéu, pode apagar o contorno, porque eu não vou usar, só vai ficar ali ocupando o sistema, né, ocupando o espaço, né, fica pesado o sistema. Feito isso, eu pensei, o cliente disse que queria o chapéu azul. Então, se ele é vermelho com azul, eu falei, eu vou inverter, vou fazer azul com vermelho. Fiz uma cópia do chapéu, fiz um risco achando que nesse risco eu ia conseguir vetorizar, e apenas com risco eu não consegui. Então eu apaguei ele e fiz em um quadrado. Porque no quadrado, no momento que você der 2 cliques, você entra na mesma opção de edição de pontos. Nessa edição de ponto eu consigo fazer esse formato azul que tem na imagem. Eu fazendo o formato azul, eu consigo retirar esse formato azul aí. Ah, então vamos lá. Foi 2 cliques, aí você vai arrastando os pontos para cima e para baixo, vai achando o jeito de vetorizar ele, vai fazendo curva, ou vai adicionando ou removendo pontos até se encaixar realmente no objeto que você deseja. Ó, cliquei ali. Parte de baixo estava móvel, adicionei um ponto para cima, coloquei ele como curva, coloquei ele lá no centro, curva novamente, e aí ele me dá a opção de curva mesmo. Então nessa opção de curva, ó, você consegue já modelar ele certinho, esse formato oval dele. Finalizando esse formato, eu já com o botão esquerdo e o CTRL selecionado, você bate na imagem, você já captura a mesma cor onde está o mouse. Você viu que eu coloquei o chapéu em azul, mas ele perde todo o efeito, ele fica todo azul, ele perde efeito. E eu sei que na Silhouette tem uma ferramenta de parte de sombra, brilho, saturação, que você consegue mexer na imagem sem trocar a qualidade. Então eu achei ela ali, joguei o vermelho para o 0 e o azul para o máximo, que era o que eu queria. Catei aquele trechinho vermelho que eu montei, joguei no chapéu. Tá aí feito um chapéu azul, do jeito que o cliente queria. Colocando o chapéu em cima da imagem, você vê que o chapéu de baixo, esse tom vermelho, ele está vazando ainda. Eu tentei jogar um contorno, só que nesse contorno a cor fica diferente, ó. E não ficar diferente para mim não ficou legal. Então tentei trocar de cor, não resolveu. Na minha ideia, o melhor a ser feito foi, vou jogar o chapéu na imagem,
e vou editar o chapéu como eu editei o boneco. Vou aumentando ele aos pouquinhos, né, só para ir cobrindo toda a imagem. Ó, vou arrastar ele, ó, vou aumentar ele um pouquinho, vou arrastar ele na imagem, clica 2 vezes e aí de novo. Vai aumentando ele de pouquinho em pouquinho, você vai editando ele, ó. Lá, clicou 2 vezes. Ó, arrasta um pouquinho para cima, vai cobrindo o desenho de baixo. Arrasta um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, um pouco para cima, um pouco para baixo. Aqui eu tô no trabalho, tá? Isso daqui foi feito eu agora trabalhando. Por isso que esse movimento de carro tem barulho de celular e tudo mais, tá? Um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho. Ali, perto da orelha. Ok, aí eu dou um zoom para trás, né? Pra ver se ficou legal. Ainda vi que dá pra ver um pouquinho do vermelho, né? Então é só voltar, clicar 2 vezes e editar. Ao seu gosto. Beleza, seleciona tudo, agrupa, que é um costume meu de sempre estar agrupando. E aí eu já olho como que vai ficar a parte de recorte, porque eu não quero que recorta no centro dele, eu quero que recorta só o contorno. Então fui lá, selecionei tudo, cortar só o externo. Esse é o nome da criança, Maria Cecília e João Luca. Então peguei aí, Maria Cecília, já coloquei a idade embaixo. João Luca também, coloquei a idade embaixo. Aí eu só vou começar a mexer com fonte, cores, né, e tamanho. Ó, colocou ali embaixo, coloco o escrito no centro. Vou usar uma letra que eu já sou meio acostumado a usar, né, que eu já imagino como que vai ficar essa arte. Feito isso, eu faço lá a parte de fundir as imagens. Porque aonde está escrito, se eu só recortar, ele vai recortar as letras fora. Então a hora que você funde, ele vira uma palavra, né? Então eu fui lá, fundi eles. Agora é só assim, ó, aumentar um pouquinho o número, para o número ficar maior que o escrito. Aproxima mais, porque eu vou pôr um contorno, né? Contorno perto, ele vira uma peça só. E aí vai, seleciona tudo, agrupa. Vou fazer o alinhamento dele agora, que eu seleciono as 2 imagens e coloco para eles se alinhar entre eles, né? Ó, que eu vou selecionar agora. Seleciono os 2, coloco ele para centralizar. Aí um fica no meio do outro. Aí é só colocar um para cima ou para baixo que dá tudo certo. Vocês desculpem aí o barulho, porque realmente eu tô no trabalho uma hora dessa. Gravei isso daqui para um cliente trabalhando agora. Falei, não, vou... como se fosse um dia a dia do serviço mesmo. A minha ideia é seguir as cores do desenho. Então eu vou pegar o nome dela aí, Maria Cecília, vou pegar a cor do chapéu, ou cor da bota, ou cor da calça, para tentar seguir em cima disso. Dela, fiz o contorno, parte de dentro um pouquinho mais claro para chamar mais atenção. O contorno ficou legal. O último contorno eu vou duplicar ele depois, tá? Porque eu faço um contorno de recorte mais um de sangria, que aí ele não fica marca branca na hora de recortar. E o do menino a mesma coisa. A corzinha mais clara, faz um contorno, vou colocar acho que o vermelho do chapéu. Depois eu faço mais outro contorno em algum tom de azul do chapéu. Pode ver que eu vou colocar 2 contornos, ó. Primeiro contorno, depois eu vou colocar o segundo contorno, porque esse contorno é o de recorte. O próximo contorno é a sangria. Viu que eu fiz 2 contornos, né? Ó, o da Maria Cecília também, 2 contornos. Ok, só. Aí eu dou aquela olhada, pra mim ficou muito escuro, né? Então acho que o contorno clarear ele um pouquinho mais. Aí eu seleciono um, depois seleciono outro, pode selecionar os 2 juntos, aí vai a critério de vocês, né? Nesse momento, eu estava recebendo mensagem no celular que eu estava pegando mais um serviço, né? E aí eu vi que, olha lá, o celular tá tocando, é mais serviço. E aí eu vi o que? Eu colocando os 2 nomes e os 2 objetos, não dava na folha. Mesmo que eu diminuísse um pouco, não dava na folha. Então, já que tinha chegado mais uma encomenda, o que eu fiz? Eu vou tirar um objeto fora
e dessa outra encomenda eu vou colocar aí. Porque se eu fizesse as duas encomendas separadas, eu ia gastar por volta de 3 a 4 folhas. Fazendo as duas separadas, por causa de perca de papel. Como eu montei as duas juntas, saiu mais ou menos assim, de 2 folhas exatas para 2,5. Então eu tive a economia de 1 folha já. Edna, 43 anos de idade. Esse daí já era a próxima encomenda. Mais pra frente eu vou colocar, porque enquanto isso eu tava com o celular aberto, eu só fui olhando e fazendo, de acordo com o que a pessoa pediu. Mais pra frente vocês vão ver que eu vou colar, copiar e colar a imagem aí do lado, que é mais fácil. Em vez de olho no celular, olho na tela, não, eu joguei aí, é mais fácil, né? O centro do bolo era um círculo branco, escrito Edna 4.3, que era a idade. E depois, por fora desse círculo, seria lamicote, que é o dourado. Então, nesse pedaço de papel daria para eu colocar esse círculo desse próximo serviço. Então, a gente já fez aproveitando o próximo serviço, né? Vamos lá, continuando lá, 4.3. Aí eu vou centralizar os dois escritos, né? E após isso eu vou centralizar o escrito no círculo. Escolhendo a cor. Aí eu pensei, existe uma fonte que eu uso muito, chama Gabriela, é o nome da fonte. E aí você vai ver que eu vou entrar ali em Windows, menu de caracteres, ó. Só colocar caracteres no computador ele já aparece. E eu peguei o E com a perninha, ela chama glifos ou grifos, uma coisa assim, quem sabe põe no comentário aí. Do lado esquerdo, né, aquela perninha no E do lado esquerdo e a perninha do A do lado direito. Peguei os dois caracteres, copiei, colei aqui no silhuete. Ele veio quadrado porque a fonte estava em Arial, então é só colocar a fonte certa que ele volta. Aí o que eu fiz? Dupliquei ele, por quê? Um eu deixei com E, outro eu deixei com A. Nisso eu falei, eu vou cortar as perninhas dele, eu não vou usar a letra. Então eu só cortei as duas perninhas, o do lado esquerdo e do lado direito. Cortando as duas perninhas ele fica uma imagem sem fechar, então ele não é um objeto, ele só é uma imagem, ele só é um desenho, mas ele não se formou um objeto. Aí eu coloco ali na letra onde eu quero posicionar mais ou menos, vou clicar 2 vezes nele e vou fechar o caminho dele, aí ele vai se tornar um objeto, você vai ver que ele vai mudar até a cor, tá? Então lá, eu olhei, medi pra lá, medi pra cá, tentei fundir, ele não fundiu, porque ele não era um objeto em cima de outro objeto, ele só era uma imagem aberta em cima de outro objeto, né? Então cliquei 2 vezes, fechei, no momento que eu fechei ele já ficou preto, quer dizer, formou um objeto. Mesma coisa do outro lado, agora sim, eu tenho um objeto em cima do outro, é só clicar 2 vezes e fundir, aí sim eles vão se fundir, entendeu? Assim que ele fundiu, ele fez um carocinho ali, ó. Aí mesma coisa que a gente fez no chapéu, clica 2 vezes, vai lá e dá um acabamento, para não ficar aquele carocinho feio. Já no E, essa perninha para baixo eu não gostei. Então o que eu fiz? Vou clicar 2 vezes e vou retirar essa perninha. Eu vi que tinha duas imagens lá, deletei uma, né? Aí clica 2 vezes, eu retiro essa perninha de baixo, para ele formar esse caminho. Se eu não me engano, chama glifo, o nome dessa perninha aí. Aí você só dá o próximo acabamento, endireita a imagem, centraliza, vê tamanho, né? Olha lá, eu centralizei no círculo, né? Arrastei para cima, 4.3, tudo legalzinho. Maravilha. A partir daí é só imprimir. Conferiu tudo, tá tudo ok, é só imprimir. Coloquei para imprimir, escolhi a minha impressora. Eu já tenho a configuração de papel fotográfico, que esse daí foi um trabalho em fotográfico 230 gramas, né? Então coloquei para imprimir. No momento que ficou imprimindo, que ela demora um pouquinho, essa impressora que é fotográfica, eu fui montando o restante da arte desse próximo topo, que era aquele círculo no centro do topo, o número 43 em cima do bolo seria, e várias plaquinhas escritas saúde, amor, felicidade.
Feito então o nosso corte, né, dessa folha, arrasta aí pro lado e vamos montar a segunda folha a ser impressa e recortada, né? Então coloquei ali o boneco, coloquei algumas tagzinhas escritas, alguns corações. Olhando a imagem e vendo o espaço que cabe, daria para eu colocar pelo menos mais uns 2 a 3 escritos, né? E pelo menos 3, 4 corações aí, que eu já vou fazendo agora para aproveitar a folha. Então, de gasto, realmente, aí eu tive 2 folhas, né? Mais um trecho de lamicote, que foi o círculo do centro do bolo, mais um número em dourado que vai anterior. O cavalo que era a parte externa, as tagzinhas escritas eu quero a arte externa também, porque ela fica dentro de um retângulo branco e o escrito dentro preto. Já os corações ele tem sangria. Tendo sangria, eu não quero o contorno externo. Eu quero que o externo se mantenha e eu corte um pouquinho para dentro. Sendo assim, não vai ficar branco em nada no que eu fizer. Conferindo tudo. Ok, só mandar recortar. Desculpem aí o barulho, como eu disse, né? Tudo certinho, mandou recortar. Já nessa parte, já tá lá o número 43. Isso daqui já é o recorte do lamicote, tá? Então, eu vou terminar esse recorte e já vou começar a montagem. No final, após a montagem, vocês vão ver como o trabalho ficou pronto. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich.